para garantir que você está extraindo o máximo dela e devolvendo o máximo com ela, isso pode ser em pequenas coisas, eu acho que você consegue ter uma vida equilibrada. Porque se você viaja nisso, o impacto só serve se você impactou 1 milhão de pessoas. Não. Se você impactou uma pessoa, cara, você fez diferença. É mágico como pode acontecer coisas incríveis para as pessoas que realmente trabalham e planejam e buscam algo que eles sabem o que é. E beleza, não precisa ter a resposta pronta para tudo. Não é isso. Porque algumas coisas vão vir com o tempo. Mas você tem que ter uma visão e construir essa visão. Não é linear. Vai ter momentos que você vai ter que ter mais intensidade no trabalho. Vai ter outros momentos que você vai ter que ter mais intensidade na família. Cria essa visão dos pilares que vão fundamentar a sua vida e faz esse exercício com frequência. Estou fazendo algo de forma desequilibrada? Sejam bem-vindos a mais um Com Critério, um podcast que fala sobre o mercado financeiro de forma leve e desconstruída para vocês. Ao longo dessa jornada, vamos trazer pessoas que fazem a diferença no mercado financeiro. Meu nome é Rafael Valde e serei o host de vocês hoje. Todo mundo acha que o mercado financeiro é feito de fórmula, números, e esquecem que por trás do quantitativo tem um ser humano por trás. E fico muito feliz de trazer hoje para esse bate-papo alguém que participou muito desses dois ambientes, né, do quantitativo e do qualitativo, e hoje a ideia é que a gente une esses dois universos aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, Karel. Rafa, um prazer enorme, pessoal. Muito obrigado por estar aqui hoje. É uma honra estar aqui com a Critéria. Tem uma história com a Critéria aqui que é próxima. Quando eu saí da Merrill, antes de ir para a XP, a Critéria ficava no escritório do lado da Dália. E eu fiquei lá incubado na Dália, porque enquanto eu não podia trabalhar, planejando minhas coisas, pensando no que ia fazer. Então, conheci a Critéria antes de entrar de fato na XP e, puta, desde lá, só admiro essa história. Então, obrigado por receberem. Não, foi uma honra e acho que essa relação começou super bem, né? A gente usava e abusava de você ali quando você entrou na XP. Eu lembro, a gente fez vice-versa. A gente fez alguns eventos para cliente final. Eu lembro. Então... Eu lembro a primeira ligação que tocou, logo depois lançamos o Research, era maio, junho de 18, pô, lançamos o Research, WhatsApp, Rafa, Karel, pô, estamos aqui, lembra, pô, estava no nosso escritório, roubou um café, agora quero uma reunião. Falei, bom, vamos, né? Tá justo, né? Tô em dívida. Mas o B2B na XP é assim, né, não, cara? Na raça, se não fizer isso aí não vai ter nada. Exato. E eu acho que, assim, tanto a admiração profissional se estendeu para pessoal também, então realmente, cara, é um prazer estar com você aqui, a gente fazer esse grande bate-papo, e eu acho que essa conversa fica ainda mais interessante dada a sua trajetória, né? Eu acho que... É mútuo, Rafa, mútuo. Vamos ver o que você tem aí preparado. Tô até com medo depois dessa frase, o que vai vir de pergunta aqui? Não, eu acho que queria que você começasse falando um pouquinho. Eu acho que, né, sua jornada ali teve vários aspectos que mudaram muito, né? Assim, nos últimos anos. Eu acho que isso que provocou com que a gente estivesse aqui hoje, né? Eu acho que quem é do mercado financeiro às vezes fica tão com a visão de túnel ali, né, no foco do micro, e que a gente acaba até mesmo tendo um pouquinho de dificuldade de trazer esse equilíbrio, né, do pessoal para dentro da equação, né? Com então, certeza. acho que hoje é um exemplo, tá, só para deixar isso claro, mas eu vou tentar provocar um pouco nessa direção. Então, acho que seria legal a gente começar do ponto de partida aqui, você falando um pouquinho da sua trajetória desde da saída da XP e o pós também. Tá, então vou te contar um pouco desde a história da XP e o pós-XP, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, você falou que, né, as coisas mudaram muito, mas talvez eu diria que eu mudei muito, né, assim, ao longo do tempo, né? Eu realmente acredito que você é um produto do ambiente no qual você se insere, né? Então, e com isso em mente, acho que você tem que se provocar, tentar se tirar da zona de conforto e conviver com ambientes, pessoas, mundos diferentes para te fazer colocar perspectiva e pontos de vista que te complementem, te façam ir mais longe. E eu fui aprendendo isso na raça, essa palavra eu já usei 2 vezes hoje, então vou mudar, mas na vivência, né? Assim, com a experiência, né? Eu tive muita sorte na minha carreira, trabalhei com pessoas incríveis desde meu primeiro dia de carreira, isso me ajudou muito a acelerar o crescimento, absorver muita coisa. Eu sou um cara curioso, hiperativo, então eu fico tentando entender mais, ir atrás das coisas, né? Mas antes da XP eu fiquei 10 anos, 11 anos no banco gringo, chama Merrill Lynch, Bank of America hoje. Quando eu entrei na Merrill Lynch foi pré-Lehman, né? Então ainda não tinha... A Lehman não tinha falido, o Merrill Lynch foi comprada pelo Bank of America na crise lá em 2008 para 2009. E, pô, no meu comecinho eu fiquei na mesa um tempo, mesa/sales, 2 anos.
trabalhei com pessoas espetaculares que me ajudaram muito e foi minha porta de entrada para o mercado. Fui para lá de paraquedas, não tinha mais... Posso falar? Pode. Vamos lá. Eu não tinha mais puta ideia, vou falar aqui sem filtro, então não precisa editar isso aqui não, viu, tio? Eu não tinha mais puta ideia do que eu queria fazer dentro do mercado, porque naquela época você não tinha informação sobre o que eram as áreas do mercado, né? Você dependia muito de conhecer alguém que trabalhava em algum lugar para te explicar o que é a área, ficar caçando informação. Foi tudo no Brasil, a Merrill foi tudo no Brasil. Quase fui morar em Nova York, essa história te conto em outra pergunta, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui na primeira. Mas não, eu fiquei no Brasil, viajei muito, já conto um pouquinho disso, mas baseado no Brasil sempre. Comecei na mesa, fiquei 2 anos, pessoas que me ajudaram muito, que até hoje, tem algumas são minhas mentoras até hoje. Meu time eram todas chefes mulheres, na verdade era misto naquela época, mas a chefe do time chamava Andréa Chama, mulher espetacular, tá em vários conselhos de empresa, foi chairman da Merrill depois que ela saiu de sales. Legal. Até hoje troco muito com ela, me ajuda muito na carreira, e ela me conectou com o Hirai, que é como a gente se conheceu, da Dália, mas na época o Hirai cobria Metals and Mining, Pulp and Paper, analista no time de Research, e lá fui eu em 2010 trabalhar no Research da Merrill. Fiquei até 2018, estou encurtando a história aqui, porque senão a gente vai ficar 7 horas. E foi incrível, porque nisso eu consegui absorver muito, nesses dias de mudanças, né? Eu aprendi uma filosofia de vida e uma cultura de trabalho que o Hirai promovia. Por que eu digo Hirai, tá? Porque num banco do tamanho da Merrill, você depende de mini culturas, né? Isso é muito característico de instituições muito grandes. Você tem uma cultura macro, mas no final das contas você vai depender ali da ponta, né? De você ter uma cultura que se mantém no microambiente. E no nosso research, na época, isso era muito forte. Uma cultura muito forte. Umas 30, 40 pessoas, talvez 50 no research. Na época já tinha hoje o head do research, hoje que é o Davi Becker, que é o economista-chefe, head de research lá. Já estava lá na época, ainda não era o head de research. Mas tinha gente com muita bagagem, gente do bem, mas top notch, ou seja, de primeiríssima linha, que te provocavam da forma certa para evoluir. Não tinha medo do caminho com o Hirai, nunca teve. Comi bola com o Hirai uma vez, nunca mais. Lembro até hoje que eu tomei no telefone quando errei no modelo às 11 horas da noite, earning season de Vale, cagamos no modelo, falei, puta que pariu, ele olhou e falou, porra, tudo errado aqui nos números, nunca mais errei. Mas enfim, o ponto era atenção no detalhe. Mas aqui, para responder essa pergunta, saí da Merrill, fui para a XP em 2018 e fiquei 5 anos. Na XP eu fui para montar o Research, e aí depois posso te contar um porquê que eu fui para a XP, né? Mas fui para montar o Research e uma coisa foi levando a outra. Quando eu vi, no ano 2 eu estava sentado na cadeira de CMO da XP, que é uma cadeira super challenging, super desafiadora, porque era algo que eu nunca tinha feito. E porque é muito difícil. Tem vários aspectos da cadeira de marketing. Que ano foi isso? Isso foi 2019, logo antes do IPO. Meio do setembro de 2019, mudanças na empresa, como acontecem em todas, e aí, do nada, Guilherme me liga e fala, porra, você não quer ser o... O que você acha de ser o CMO? Eu falei, porra, presida, vamos, né? Falar o quê? Isso você tava no Research. Eu tava tocando o Research, eu tinha acabado de assumir Infomania e Educação na época, que ficava dentro de um mundo que a gente chamou de Digital Content. Foi aí que depois conectou com a Suno em 2022. Isso voltando, são parênteses. E aí, assumi a cadeira de CMO, ainda tava com a cadeira de Head Research, porque aquela loucura, meio boom de IPOs, assim, ninguém dormia, esse equilíbrio tava longe do ponto ótimo. E, cara, nessa época a Betina Roxo, né, que foi comigo para montar o time, tava segurando as pontas, aí, trouxemos o Ferreira, que hoje toca o time de Research na XP, espetacular. Cara, muito melhor do que eu em Research, né? Obviamente que era MD da Merrill em Londres. Ranqueado anos. O cara é uma lenda. Conseguimos trazer ele para tocar o time e aí eu foquei no marketing, né? A Ferreira ficava ali junto comigo. E eu foquei no marketing, que tinha várias avenidas que tinham que ser desenvolvidas. Muita tecnologia, muito dados, a operação de growth é técnica. Então, enfim, fui me conectando com várias coisas diferentes que me trouxe perspectiva e foi me moldando, né? Que eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Esse link é super importante, né? Porque você ter uma equipe de marketing que entenda do produto. Então, até entendo, né, esse movimento ali. Mas certamente deve ter tido um desafio enorme para você entender o universo de marketing, de distribuição, comunicação, porque com background de research. A maior parte das pessoas, quando pensa marketing, pensa comunicação. Né? Que é uma disciplina dentro de marketing.
Mas você tem N outras, e talvez a maior e mais técnica complexa dessa equação é growth, né? Que é como que você vai abrir e atrair novos clientes numa operação digital, como é uma da XP, num business B2C, né? Ou seja, um business de varejo. Então, era um território que eu nunca tinha navegado, que honestamente, quando eu aceitei a cadeira, aceitei, né? Não é que eu tivesse muita opção, porque aquela hora de levar você... vambora, você quer estar na diretoria executiva, ser CMO da XP? Vamos, né? No ano da IPO. Dia seguinte, ninguém solta a mão de ninguém, vamos lá. E isso, detalhe, by the way, há 4 meses do IPO, que essa é outra pergunta da novela. Mas depois veio a realidade de que, era uma área extremamente desafiadora tecnicamente, que a gente precisava dar algumas aceleradas em alguns territórios, né? E eu tive que mergulhar para entender e aprender mais sobre isso, né? Me virando. Por sorte também, teve gente espetacular que levantou a mão, que estava já na XP e que sabia o que estava fazendo e que veio para o time, levantou a mão dentro do time também para assumir umas responsabilidades que nos ajudou a dar saltos largos em vários territórios lá. Mas foi tudo novo. Então, foram 2 anos que eu fiquei ali na cadeira de CMO que foi extremamente desafiador, né? E muito aprendizado, muitas noites sem sono, muito frio na barriga. Uma hora o presidente um dia me ligou e falou, porra, tá com frio na barriga? Eu falei, presidente, tô no Alasca aqui, viu? Mas vamos embora. Assim que é bom. Eu falei, mas você tá ligado, tá frio, tá frio, mas vamos embora. E essa cultura e dinâmica de trabalho era muito diferente desde Merrill até XP? Imagino que sim. É que assim, quando você está numa instituição financeira que tem 200, 300 mil pessoas, operações em 50 países, é muito difícil você dar o nível de empoderamento e liberdade que a gente tinha naquela época na XP. A verdade é que naquele momento, na Merrill, ainda mais numa disciplina de research num banco consolidado no Brasil. Uma operação que rodava desde os anos 90 no Brasil. Então não tinha muito o que inventar. Na verdade, assim, menos era mais nesse sentido, né? Assim, e isso não é para dizer que não tinha desafio, tinha muito, eu aprendi muito lá. Até hoje acho que formou minha cabeça, uma cabeça analítica, me deu experiência, vivência de mundo, me deu vivência de grande instituição, que também me ajudou muito na XP e as coisas que eu consegui trazer, provocar lá dentro, que acho que eram paralelos de um mundo muito mais organizado, pro bem e pro mal, obviamente, tudo tem prós e contras, né? Mas a XP em 2018 ainda era uma empresa pequena no relativo de o que é hoje, né? Tínhamos 700, 800 funcionários. Assim, era 10% do que é hoje, literalmente. Então, tinha muita coisa ali que precisava ser organizada e que acho que essa visão me ajudou. Então, assim, mundos muito diferentes. Mas, de novo, muita coisa boa. A cultura, as pessoas que trabalhavam na Merrill, que ainda se aplica hoje, eram pessoas espetaculares, primeiríssimo nível, só gente da NASA. Da NASA eu usei para não dizer foda. Se não puder falar isso, pode editar. Ou botar um pizinho ali. Mas só gente da NASA que te desafiava a querer ser da NASA. E, isso era muito legal. Muito legal. Acho que como você comentou, né? Você é desafiado de formas totalmente diferentes, né? Perfeito. E aí eu já quero jogar um pouco fast forward dessa equação, que é uma experiência incrível que eu te sigo em redes sociais aqui, então acho que você evoluiu para uma questão de comunicação de forma perfeita ali, desde de CMO, XP e Infomoney, que é um pouco do seu momento de vida atual e recente, né? Então, acho que é legal você comentar um pouquinho também da sua experiência que você teve recente, para a gente poder evoluir a partir daí. Deixa eu dar um contexto para quem talvez esteja ouvindo ou assistindo e não tenha a mínima ideia do que você está falando. Então, eu saí da XP em 2022, novembro de 22, e eu decidi que queria tirar um sabático, né? Então, quando eu tomei a decisão de sair, mais ou menos no meio do ano, eu consegui me organizar para fazer uma saída que me provocasse de forma diferente. Então, acho que um pouco do que eu falei no começo, né, sobre você ser o produto do ambiente que você tá e se provocar a sair do ambiente, que é mais do mesmo, exatamente para trazer visão e perspectiva. Eu falei, eu tô há 15 anos no mercado financeiro. Cara, eu sempre vivi num ambiente que é muito bolha, né, e isso não é para dizer que tudo veio de bandeja para mim, não, tá? Mas, meus pais, self-made, na verdade,
passaram por idas e vindas. Eu sou argentino, por sinal, nunca falei, não sei se eu falei isso aqui. Sou argentino, vim pra cá com 12 anos. Meus pais, a empresa que eles tinham na Argentina, cara, pra não dizer que quebrou, fechou com uma mão na frente e outra atrás, que é praticamente a mesma coisa, e eles vieram recomeçar a vida no Brasil. Então, dos meus 12 até a minha faculdade, assim, era tudo muito contadinho, mas meus pais blindaram a educação. Então, eu estudei num colégio muito bom em São Paulo, Miguel de Cervantes, colégio espanhol. Tive o privilégio, eu passei na GV e consegui fazer GV. Meus pais se mataram para pagar, mas eu sabia que era contadinho. Dito tudo isso, não deixa de ser uma bolha, e eu sabia disso. Né? Então, quando eu tomei a decisão de sair, eu falei, bom, 15 anos, né? Precisava dar um respiro, né? Muito intenso essa jornada. E eu falei, cara, quer saber? Vamos da água pro vinho. Aí eu peguei um voo. Bom, primeiro eu fiz um rally de kite, 5 dias. Nada como 5 dias no mar para ficar mais leve. Você perde uns 5 quilos de peso, literalmente, e uns 100 nas costas. E voltei do rally. Cara, fiquei uma tarde em São Paulo, peguei um voo para África e fiquei 1 mês e meio na África. Fiquei 1 mês voluntariando com crianças, que foi espetacular. Espetacular, um negócio... assim, uma troca e uma conexão que você consegue ter com as crianças e com você Aonde mesmo. foi? Na Tanzânia, em Arusha. É uma cidade relativamente grande, muito carente. Eu quis, assim, eu até queria falar que, dá para fazer muita coisa legal no Brasil, mas eu queria realmente, cara, ser um alien. Porque eu achava que isso ia me tirar da zona de conforto de uma forma exponencial. Tudo, o idioma, as pessoas, a cultura, ia fazer com que eu tivesse que me virar nos 30 em tudo. Então, eu caí de paraquedas, achei no Google. Foi sozinho? Sozinho. Achei no Google, falava Volunteering Africa. Eu falei, puta, o que vai vir? Aí eu comecei lá e VHQ, era o primeiro. IVHQ.com, que é International Volunteer Headquarters. Falei, beleza. Parecia legal o site. Falei, os caras gastaram uma graninha no site, deve ser minimamente bom. Operação em vários lugares. Dei vários Googles lá pra ver cara. Qual que era melhor, qual que era pior. Falei, esse cara parece bom, essa instituição parece boa. E escolhi a Tanzânia porque, assim, tem lugares e lugares dentro da África, lugares bem mais desafiadores. A Tanzânia é um lugar, ainda dentro da realidade africana, segura. Eu falei, bom, tudo bem, né? Turística, não precisamos morrer nessa exposição e nesse aprendizado. Então, tem muito turismo, muito safari, o mar é lindo. Inclusive, eu fiquei do lado do Kilimanjaro e do Serengeti, que é o parque onde faz safari. Kilimanjaro é a montanha que depois eu escalei também no final. Quer dizer, escalei. Eu fiz a trilha, né? Porque não tem nada técnico nessa trilha. É intenso, é duro, são 5 dias de caminhada, mas assim, você não morre caindo de uma pedra. Ou passa frio só. Mas enfim, então eu fiquei lá 1 mês. Cara, incrível. Recomendo a todos, quem puder fazer uma imersão. 1 semana você já tem experiência, não precisa ser 1 mês. E você foi 100% sozinho? 100% sozinho. Caí de paraquedas num dorm, eu e mais 20 caras. E é isso. 20 volunteers. 20 volunteers. Do mundo todo. O mundo todo, cara. Tinha, cara, de americano e europeu, asiático, sei lá, tailandês, mexicanos. Cara, de tudo, uma mistura. Mas uma mistura legal. Uma mistura bem legal. Gente do bem. Sim. Eu entendo que eu queria ter uma experiência completamente fora do seu universo. Teve alguém ou alguma coisa que te motivou a sair disso? Ou é algo que sempre teve dentro de você? Algo que você... Olha, eu confesso que assim, eu sempre tive vontade de fazer isso. E não sei explicar por quê, tá? Porque eu olhava e falava, é algo que eu acho que dá pra fazer. Que acho que me traria um aprendizado e um crescimento e me daria uma oportunidade de retribuir de alguma forma. E assim, eu te digo que eu nem acho que a minha retribuição, acho que eu aprendi muito mais do que eu deixei lá, tá? E eu acho que eu tenho certeza que dá pra fazer muito mais do que eu fiz, só pra deixar isso bem claro. Mas eu sempre tive essa vontade, e a verdade é, sendo realista, é que é difícil fazer isso na rotina do dia a dia. Você parar, tirar férias, a única férias do ano, você tá cansado, você quer fazer algo que, você controle, porque lá é assim... eu ficava numa escola de manhã e à tarde eu dobrei o shift, né? Não precisava fazer isso. Mas eu sou hiperativo, não conseguia ficar à tarde no dorm, né? Então eu falei, me enfiei numa obra à tarde, que era de reforma de escolas. Então assim, eu acabava o dia moído. Às 6 da manhã eu ia correr, eu tava treinando para subir o Kilimanjaro depois. Às 7h30, saindo do dorm, já tinha tomado café. 8 tava na escola, saía da escola 1, comia. 2 horas tava na obra, 6 da tarde, que ficava de noite, chegava em casa,
falou, entendeu? Eu não conseguia nem mexer. Mas além do físico, eu acho que assim, emocionalmente é intenso. Então, assim, é um negócio que te provoca muito. Então te faz pensar em muita coisa profunda. E aqui eu já vou para um gancho que acho que é um tópico relativamente polêmico, que né, tem um livro lá do Simon Sinek, que é um cara que talvez um dos maiores comunicadores da atualidade, é um cara incrível. Ele fala sobre qualquer tópico, você fica qualquer tópico, vidrado no que ele fala, né? E ele tem um livro famoso dele que é Start with Why, né? Que é o seu propósito e você jogar isso, aquele famoso, né? Ame o que faça e você nunca mais vai trabalhar na vida, né? Ou você ter um senso de propósito tão profundo, tão grande, que você tem uma motivação muito grande para você fazer o seu trabalho. Perfeito. E tem eu vi, acho que é inclusive o Joel J. Você conhece o Joel J? Conheço. Ele fez parte do grupo Primo um bom tempo e eu era conselheiro do grupo. Ah, legal. Então conheci bem o Joel. Muito gente fina, por sinal. Além de ser um monstro, que é um cara que eu gosto também. Que eu gosto muito também, e até a gente vai falar de outros conceitos do Joel J aqui ao longo do caminho, mas que ele fala que, esse comece com o porquê, ele tem suas controvérsias, né? Porque ele fala, você tem que começar com o que você é bom, né? Porque você gosta de fazer o que você é bom, e você evoluir a partir daí fica muito mais fácil. Você começar com o propósito, eventualmente o seu propósito é um caminho muito mais difícil, que você não tem aptidão e talvez você morra no meio do caminho porque você não conseguiu, né, ser produtivo nesse caminho. Eu concordo. Você está jogando para minha pergunta, é isso? A pergunta e eu acho que talvez essa experiência recente que você teve pode te dar assim, uma visão diferente do que você está no mercado como a gente fica, que fica, né, nesse moedor de carne, né, nesse ritmo intenso, que sair um pouquinho dessa vida e olhar as coisas com uma amplitude um pouco maior. Tá bom. Aqui, né, você acaba tendo um senso de gratidão depois dessa experiência, né? Você falou, eu ganhei muito mais do que eu pude dar nessa experiência, etc. Então, acho que isso entra um pouquinho do propósito, que no final do dia a gente tem esse sentimento, né, no mercado, que você, no final do dia, está ajudando as pessoas, né? Principalmente no nosso de assessoria, né? Tem mesmo. Né? Hoje a gente tem quase 20 mil clientes. Eu tinha uma sensação de propósito gigantesca na XP. Gigantesca. Né? Então, assim, a gente tem muito isso enraizado, mas eu acho que é difícil você conciliar esses dois, né? Assim, eu vou pelo que eu sou bom, eu vou ganhar dinheiro, e quanto mais eu tiver de dinheiro e crescimento profissional, eu vou conseguir retribuir lá na frente. Tá bom. Ou a questão do propósito, que talvez eu não vá... Na verdade, ele fala que o propósito já te leva ainda mais longe, né? Deixa eu... Eu entendi a pergunta, deixa eu te interromper, mas eu vou fazer um gancho. Eu acho que talvez seja um pouco do in-between, né? Algo no meio do caminho entre os dois. Tem um livro que eu gosto bastante que chama... Eu vou falar o nome em inglês, porque eu não tenho certeza da tradução, mas eu traduzo ele também. A Man's Search for Meaning. Então, a busca por significado de um homem. Me fugiu o nome do autor, porque eu sou péssimo com o nome nesse momento, mas a gente já vai pegar o nome aqui e compartilhar. Aqui quando você fala. Perfeito. E a história do cara é inacreditável. O cara é sobrevivente de Auschwitz. Então ele é um judeu sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ficou num campo de concentração, o maior e mais famoso de todos, que é Auschwitz. E ele conta como a diferença entre vida e morte em Auschwitz não era correlacionado com tamanho, força, saúde, mas sim com o propósito que cada um tinha. Então e aí tudo isso é para dizer que, no final das contas, acho que o propósito pode ter vários significados e não precisa ser um propósito gigantesco. O propósito pode estar em pequenas coisas, pode estar na sua família, pode estar em impacto direto ou indireto que você está fazendo. Então, talvez o que eu te provocaria é o seguinte, e tem outro cara que eu gosto bastante, no livro que chama 7 Rules for Life, as 7 regras para a vida do outro cara que também me escapou o nome, que a gente já vai compartilhar os dois aqui agora. O Man's Search for Meaning é do Viktor Frankl. Perfeito. E agora universitários 7 Rules for Life. Pior é que eu vejo o cara todos os dias no podcast dele e me dá branco no nome dele. Mas eu já compartilhei, mas mais do que isso, ele fala a mesma coisa, que se você... No conceito dele é o seguinte, não adianta você ficar caçando felicidade na vida, porque a felicidade ela não é linear.
e não tem como ser constante. E ele dá um exemplo, que ele tem uma filha que teve várias doenças. Ele fala, pô, se eu te falar que eu sou feliz sempre, pô, não dá pra te falar isso. Né? Pô, tô no hospital, passei 10 anos com a minha filha no hospital, vou te dizer que eu fui feliz os 10 anos? Não. Mas se você consegue aterrissar isso para propósito, né, e você traduz o propósito para algo que seja conecte com você, você consegue ter uma vida que seja mais satisfatória, fulfill, né, assim, que te deixe mais... É que a palavra contente parece feliz, mas não é esse o ponto, né? Satisfeito e sabendo que você está fazendo tudo que você pode ao seu alcance, né, para viver a melhor vida que você pode viver. Talvez essa é a tradução melhor. Talvez acho que esse é um bom significado. Então, eu não acho que seja sobre um propósito gigantesco, porque eu acho que algumas pessoas podem ter a sorte de fazer isso. E quando eu digo algumas, não estou dizendo uma ou duas. Realmente tem. Eu tive a sorte na XP de poder participar de uma história que eu acho que tinha muito impacto e propósito. Você também faz parte. A Critéria tem um impacto e um propósito muito forte. Mas, às vezes, as condições não permitem. Né? Às vezes, o skill que você tem não dá para aplicar nesse momento para algo assim, ou simplesmente, cara, você precisa estar lá, num business, naquele determinado momento. Mas, se você tentar viver a vida, né, dessa forma, né, tentar viver ela para garantir que você está extraindo o máximo dela e devolvendo o máximo com ela, isso pode ser em pequenas coisas, eu acho que você consegue ter uma vida equilibrada. E vai ter momentos de maior ou menor propósito, no modo que as pessoas normalmente entendem propósito. E faz parte. E isso é exatamente o gancho da pergunta que eu ia fazer, que é do equilíbrio, né, da vida. Bom gancho. Que esse é inclusive o segundo ponto do João J, que ele bate muito na questão de saúde, família e trabalho, né? Tá bom. E aqui, obviamente, não tem resposta certa e errada, né? Mas queria ter a sua visão. Vou até já consultar o nome de um outro livro antes que eu te fale. Eu não saiba o autor dele aqui. O Seven Rules of Life, eu acho que é esse Wayne Cordeiro. Não, é do Jordan Peterson. Me veio Jordan o nome dele. Peterson? Jordan Peterson. Então são 12 regras. Você 12 Rules for Life. É porque o próximo livro que eu vou te falar é As 7 lições das pessoas que estão morrendo. Por isso que eu confundi. Tá. Desculpa. Eu falei besteira aqui. Mas então, essa questão de saúde, família e trabalho, né? Perfeito. Eu acho que, assim, a pergunta é possível manter isso equilibrado? Ou você naturalmente vai ter que sacrificar algum deles em momentos distintos da sua vida e carreira, né? Olha, eu acho que assim, acho que não é linear, tá? Tava pegando aqui, tô munido de todas as informações que eu precisava. Eu acho que não é linear. Por que eu digo que não é linear? Eu acho que... primeiro, eu acho que não é linear. Segundo, eu acho que é uma construção. Não é do dia pra noite você chega lá. E faz parte da vida, talvez, passar por alguns momentos de maior estresse, né? Em diferentes aspectos, para você entender que você precisa reequilibrar. Porque é fácil falar, mas até você... É normal se você querer esticar a corda para ver onde você vai chegar. E você não faz isso de propósito. Mas isso vai provavelmente acontecer. Principalmente para pessoas que são um pouco mais ambiciosas, né? E que estão num ambiente que incentiva isso. Então, o que eu ia te dizer, assim, que eu tenho me provocado muito, isso é o que eu venho... Eu vou todo ano, quer dizer, é o segundo ano que eu vou para um evento, mas eu espero que seja para sempre essa minha ida a este evento, que é um evento do TED Talks, que é a conferência anual deles, que é como o TED nasceu. Na verdade, o TED era uma conferência nos anos 80, virou o TED que a gente conhece hoje nos anos 2000. E a ideia é promover, né, ideias worth spreading, né? Ou seja, ideias que vale a pena compartilhar pelo mundo. E teve uma que me pegou muito, que inclusive eu peguei o nome do TED aqui, para não falar besteira, que é... Onde fica? No TED Talks. Não, mas qual a cidade? É no Canadá. Então é em Vancouver, linda a cidade. Dizem que parece o Rio, eu acho que não. Tem mar e uma montanha do lado, mas é frio pra caramba, mas beleza. Tem mar e montanha bonito, tô brincando, é linda a cidade mesmo. E tem um TED que chama Why Thinking About Death Helps You Live a Better Life. Então, por que pensar sobre a morte te ajuda a viver uma vida melhor? E depois disso eu li um livro que é sobre os 5 arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Eram 7, tá tudo errado na minha cabeça. Mas tá tarde aqui na minha defesa. Tá? Hoje eu comecei a treinar às 6 da manhã, entendeu? Então tem uma desculpinha. Mas o resumo do livro e do podcast e do TED, né? É que você colocar a vida pensando na ótica de quem está morrendo, se você estivesse no leito da morte,
te faz pensar o que você teria feito diferente na sua vida em retrospectiva. E não é aqui sobre ser melancólico, pensar na morte, meu Deus, um dia eu vou morrer. Sim, vamos. E você não controla quando. E esse é exatamente o ponto. Dado que você não controla quando, você tem que viver a vida na máxima plenitude do que você consegue. Isso não é um carpe diem. Né? Não é sobre, faz tudo agora e foda-se o mundo. Não, porque você tem que assumir que você vai viver até 120 anos. Sim. Mas se você botar em perspectiva a sua vida hoje, tem coisa que você teria feito diferente? E se sim, o que você pode fazer para corrigir? Acho que nesse aspecto que dá para você pensar desta forma. Então, aí que volta um pouco de construir uma visão de pilares fundamentais para você. E cada um tem pilares diferentes. Tem pessoas que vão dizer que a família é o principal pilar, que a saúde é o principal pilar, outros que vão dizer que é o trabalho. E acho que botando em perspectiva te ajuda a ponderar. Será que é a família ou o trabalho nesse peso que eu estou dando? Será que eu não poderia ter ajustado? E aí, eu não estou te deixando falar, eu sei, mas é porque para concluir... Mas eu sou um péssimo host, cara, porque eu gosto tanto de falar. Manda aí. Não, pode continuar. Não, meu ponto é o seguinte, se você consegue fazer esse exercício, né, e se provoca para fazer esse exercício, talvez o output desse seja, quais são os pilares que você gostaria de nutrir ao longo da sua vida? Né? E aí vai entrar trabalho, /carreira e todas as derivadas. Vai entrar assim, aprendizado e conhecimento, que é um pilar que eu valorizo muito, por exemplo. O que você faz para aprender e se provocar intelectualmente? Saúde, família, só para deixar claro, não estão na ordem para mim. Esporte, enfim, vários elementos. Pô, será que eu deixei alguma peteca cair? Pô, se sim, o que eu posso fazer para mudar? Mas mesmo assim, eu acho que aqui a provocação que o Joel traz, e que eu gosto, é, cara, pô, primeiro, não é linear. Não é linear. Vai ter momentos que você vai ter que ter mais intensidade no trabalho. E vai ter outros momentos que você vai ter que ter mais intensidade na família. O importante é tentar, assim, o que eu sugiro é o seguinte, faz esse exercício, cria essa visão dos pilares que vão fundamentar a sua vida, né, que vão suportar a sua vida, sustentar a sua vida, e faz esse exercício com frequência. A cada 6 meses ou 12 meses, revisita. Estou fazendo algo de forma desequilibrada? Pô, será que eu não preciso voltar a investir um pouco mais nesse pilar ou naquele? Pô, preciso dar mais cuidadinho aqui? Que nem uma planta, você tem que regar. Você não pode deixar morrer. E aí, administrando e gerindo. E o tempo e a maturidade te permite fazer isso com mais eficiência, eu espero. Teve algum momento que você, olhando para trás aqui, você fala assim, pô, nesse período eu errei a mão, dei muita ênfase para X e não Y? Olha, eu sinceramente não tenho nenhum arrependimento hoje. Eu fiz esse exercício várias vezes nesse último ano sabático, né? Porque eu falei do mês na África, eu não vou contar a história inteira, mas eu estou há praticamente um ano, né? E 6 meses desse ano foi exatamente imerso em me provocar por vários aspectos, inclusive indo para o TED, indo para a Singularity, que é uma faculdade de tecnologias disruptivas, mas te provoca sobre o futuro do mundo, o seu papel, te faz pensar. E se eu tiver que responder de forma muito transparente, cara, eu, graças a Deus, por algum milagre de Deus, não me arrependo de nada da forma como as coisas aconteceram até aqui. Mas isso não quer dizer que eu tive equilíbrio em todas. Tive momentos hiper intensos de trabalho. Hiper intensos de trabalho. Na verdade, eu sempre trabalhei muito. Nos 10 anos de Merrill, eu tinha uma rotina que eu entrava todos os dias às 7h30 no escritório, 7h30 no escritório. E o dia que eu saía antes das 7h, 8h, eu tava feliz. E eu achava isso normal. Com o tempo, eu equilibrei um pouquinho. Talvez eu saía mais 6 para 7, continuava entrando às 7, mas assim, era bem intenso. E o research tem uma dinâmica que tem coisa que você não controla, né? Porque vem notícia de mercado, você tem que reagir. Então, às vezes, no dia que você tá mais de boa, vem a notícia às 10 da noite, um press release da Vale, sei lá, que eu cobria. Aí você fala, puta que pariu, desespero, cancela o jantar, namorada brava, é a vida. Mas, eu aprendi muito, evolui muito e me trouxe até aqui. Na XP, cara, teve dos meus 5 anos lá, talvez tenha tido 4 e 11 meses. Não, mas teve alguns momentos de maior intensidade que, assim, era isso, era 24/7. Diretoria executiva, assumindo um monte de coisa que eu nunca tinha visto. No meio do IPO, pós-IPO da XP, a empresa em ebulição, oportunidades para todo lado, /gap para todo lado, né? Porque a oportunidade é uma forma bonita de dizer que você tem um gap. Então, pô, batata quente para todo lado era assim. De segunda a domingo, da hora que tiver que começar, a hora que tiver que acabar. Não tem o que fazer, entendeu? E tinha que acabar tarde. Me arrependo? Não. Mas hoje eu sei que, pô, aquilo também não é sustentável. Não dá para trabalhar 16, 18 horas por dia, 7 dias por semana. Aí não eram 7, né? Porque sábado normalmente era off. Mas não dá para achar que isso é sustentável. Você faz durante um tempo, aí você tem que dar uma administrada. Mas eu cresci alguns anos profissionalmente por conta disso.
Eu acho que quando você tem esse tipo de resposta, né, que é, apesar dos meus erros, eu não mudaria nada porque isso me fez a pessoa que eu sou hoje É isso. e ter a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, acho que é uma forma de ser, né, ver sempre o copo meio cheio, você ser grato Eu sou otimista, isso é fato. ser grato pelo né, as pessoas, as experiências que você teve ao longo do caminho. E eu acho que tem um livro super interessante, que eu tenho todas as colas aqui, então fica mais fácil pra você tá fácil, como pô, deve ter trazido lá pra ver que o cara tá colando, eu tô aqui na raça. Que é The Compound Effect. Tá bom, gosto. Do Darren Hardy. Gosto muito dessa tese, inclusive. Cara, é incrível, porque você lê o livro todo, você fala, cara, não tem nada de mágica aqui. Não, dá pra explicar isso em 5 segundos, você vai explicar agora, e o cara escreveu um livro, você não sabe o que ele falou, mas é incrível. Né? E eu acho que é tão difícil você, basicamente, implementar. Acho que a execução é tão difícil, né? Quando você pensa assim, no equilíbrio da vida, seja família, saúde e trabalho, você vai escrever no papel, ele é relativamente fácil de você equacionar, é difícil né? executar. Faz a sua agenda, você acorda às 6h30 e vou até 10h30 e eu vou dividir esse meu tempo em família, saúde e trabalho. É fácil. Executar é muito difícil, né? Duríssimo. E ele, obviamente, o Compound Effect, ele fala do efeito composto, né, de pequenas evoluções na sua vida e o que isso gera lá na frente. Mas tem um pequeno conceito que ele fala que me chamou muita atenção, que talvez seja um processo que você tenha feito em alguma parte aí nesse último ano, que é ele botar com a cabeça dele naquele momento tudo que ele visualiza, tem de visão, como seria, se ele pudesse escolher a mulher dos sonhos dele, como é que seria? Se ele pudesse escolher a família dos sonhos, como é que seria? O trabalho dos sonhos. E ele junta tudo isso e ele começa a seguir a vida dele buscando algo que ele já sabe o que é, né? Eu acho que fica mais difícil quando você não sabe para onde você está indo, você, né? Perfeito. Você começa a chance de se perder é muito maior. Perfeito. Né? E é até engraçado, ele faz um booklet, um report de, sei lá, 30 páginas de como seria a mulher dele. Aí tá sendo um pouco doente. Bem doente, mas acho que talvez seja o extremo, né? Mas 30 de como seria a mulher dos sonhos dele. Ele, por exemplo, a mulher tem que ser flexível com o meu trabalho, eu tenho que valorizar o meu trabalho, etc. Então, a chance de ele ter o equilíbrio nisso, porra, ele conseguiu achar, tem que dar mérito pra ele, então por isso que ele ficou milionário com o livro. A chance dele conseguir encontrar isso, cara, encontrar o equilíbrio nesse caminho é muito maior, né? Mas é uma coisa curiosa isso, né? Não, mas eu entendo o mindset, concordo, não precisa escrever um booklet de 30 páginas pra descobrir como vai ser sua mulher, porque eu acho que talvez aqui seja um pouquinho de loucura. Dito tudo isso, eu acho que você tem muito poder em ser propositivo e no planejamento. Então, acho que assim, magicamente as coisas vão acontecer com... deixa eu pôr de outra forma assim. É mágico como pode acontecer coisas incríveis para as pessoas que realmente trabalham e planejam e buscam algo que eles sabem o que é. E beleza, não precisa ter a resposta pronta para tudo. Não é isso, porque algumas coisas vão vir com o tempo. Assim... Mas você tem que ter uma visão e construir essa visão. E acho que esse exercício do que eu falei da morte, ele provoca isso. Porque não é só sobre olhar, não, família é um valor importante. A ideia desse exercício é realmente se provocar e ir além, derivadas disso. O que significa dar atenção para famílias? Puta, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ser participativo na educação deles. De novo, o que você falou, é fácil falar, é difícil executar. Então, pegando o que ele está falando, acho que assim, é tentar pegar esses pilares e projetar. O que é este pilar se materializando para você fisicamente, para o seu entorno, né? E como que você trabalha para que isso aconteça? Você não controla tudo, então também não pode enlouquecer com isso. Mas você consegue, se você consegue setar essa jornada, esses objetivos e trabalhando para construí-los, a probabilidade que você chegue muito perto aumenta muito. E se você errar, você vai errar com uma margem de erro bem menor do que se você vai freestyle lá. Eu acho que assim, o gancho disso aqui é uma pergunta que eu acho que foi um pouco que você respondeu, né? Que com certeza a sua trajetória levou para caminhos que você nunca imaginava, né? Nunca imaginei. Imagina você lá em research no BOFA, falar que você ia ser CMO. Mas nunca.
Nunca teria cruzado na minha cabeça, mas acho que é um pouco isso, assim, e por isso que eu digo, assim, não dá pra se planejar tudo. Mas acho que você consegue apontar em direções que aumenta a probabilidade de que você se surpreenda positivamente, não negativamente, tá? Então, no aspecto carreira, a forma como eu sempre pensei foi tentar traçar visões de médio e longo prazo. E é fácil falar isso, mas é difícil, porque às vezes vem... Cara, já neguei a oferta tentadora de sair da Merrill para ir para outro research para ganhar 30% a mais, que era muito dinheiro para mim na época, porque eu achava que meu desafio intelectual e meu aprendizado e minha curva de aprendizado ia ser diferente. Na época, cara, eu fui dormir muito dividido muitas noites e frio na barriga, falei que não, ainda achei que, durante um tempo, falei, puta que pariu. Mas eu tenho certeza que foi a decisão certa. Absoluta. Eu tenho certeza que meu caminho teria sido totalmente diferente se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás. Isso pelas pessoas? Você ficou pelas pessoas, pelo seu time? Pelas pessoas, pela oportunidade que eu tinha. De novo, acho que fiz uma escolha de aprendizado e desafio intelectual versus dinheiro. Porque o papo reto era assim, você vem aqui para um cargo um pouquinho acima do seu, você vai ganhar 30% a mais porque o cargo é melhor e você vai assumir uma área um pouco mais rápido, beleza. Que obviamente tem um aprendizado, mas que eu acreditava que eu ia chegar lá em 1 ou 2 anos por onde eu estava, e não é porque não me valorizassem. Lógico que dá uma frustradinha, mas é porque no ambiente onde eu estava, na forma como eu estava, não tinha espaço para fazer isso agora. E estava tudo bem. Então eu ia cortar um caminho de carreira e eu ia ganhar mais dinheiro e provavelmente esse dinheiro teria feito diferença durante um bom tempo. Mas eu achava que esse corta-caminho também tinha um custo. E eu achava que esse custo não valia a pena. É difícil saber. E naquele momento eu decidi ficar, não fui, e me questionei muito se eu estava tomando essa decisão por comodismo, porque né? Eu falei, não é, porque eu trabalhava um monte, me desafiava um monte, cara, eu acho que é pela decisão, pelos motivos certos e nunca olhei para trás. Então... E nesse ponto aqui, talvez seja mais filosófica do que uma pergunta binária, que é... O dinheiro traz felicidade? Cara, deixa eu pôr essa resposta da forma que eu acho que é a correta. Por si só, não, mas tem um patamar mínimo que é necessário para a felicidade. Então, aí eu acho que tem que separar as coisas. Você tem que ter suficiente para poder ter uma vida na qual você tenha o mínimo de acesso para a sua realidade. Porque senão, assim, o aperto financeiro é algo que destrói qualquer um. Meus pais, de novo, eu te falei, quase quebraram no final dos 90. Pra não dizer que quebraram, tá? E assim, eu sei na pele quão difícil mentalmente é você passar por isso, a responsabilidade que você tem disso. Dito isso, não foi essa a pergunta, eu sei que não foi essa a pergunta. Então, não, mas é um disclaimer importante. O contexto é importante. Porque esse contexto ele entra um pouco na pergunta que você falou do não sei se era o Joel ou o Simon que falava de... o Joel versus Simon. De, cara, não é propósito pelo propósito. Porque, cara, na boa, você vai precisar pagar a conta. Entendeu? E às vezes, na utopia dos seus 18, 19, você não põe isso na conta. Fala, cara, na boa, essa conta vai chegar um dia. Você tem filhos, vão estudar onde? Você mora em São Paulo, é caro. Aluguel, ou comprar um apartamento, coisas que são, de certa forma, básicas para você ter uma vida minimamente coerente, né? Que você certamente quer buscar. Dito tudo isso, o dinheiro por si só, ou a busca pelo dinheiro em absoluto, depois que você passou esse nível, não é isso que vai te trazer felicidade. E tem infinitos estudos que mostram isso. E todo mundo conhece um cara que tem muita grana e é infeliz. Então, assim, todo mundo fala, esse cara tem grana pra... Porra, é infeliz. O carro dele pode ser bonito, a casa dele pode ser bonita, ele pode estar acompanhado de pessoas bonitas. Mas, você vê no fundo do olho dele que a vida dele pode ser vazia, pode ser N coisas que não é isso que te faz feliz. Quantas famílias bilionárias aí não deixam herança pros filhos e todos os filhos brigam, né? É isso. Então, assim, eu tenho certeza que o dinheiro por si só não traz felicidade a partir do momento no qual você tem o suficiente para subsistência na sua realidade. Tenho certeza. Se fosse isso, só teria gente rica feliz. E pelo contrário, eu te digo que 2/3 não deve ser. Sim. E tem um livro super interessante, né, que é do Morgan Housel, que é a psicologia financeira. Você já leu esse? Não li esse, mas eu tô curioso. Conta. Bom, quando terminar aqui, eu tenho aqui, eu vou te dar de presente. Gostei, então. Ainda sai com presente aqui, Acertei o que eu tinha que falar que eu não li. É o único que eu tenho. Exato, mas que ele tira a gaveta.
E ele fala muito, obviamente, né, da psicologia por trás da acumulação do patrimônio, né, e que, primeiro de tudo, ele fala que ninguém é maluco, né? Você tem que olhar com a ótica de cada família, cada pessoa, para ver o que ela valoriza ao longo da vida dela, né? Então, assim, às vezes a gente fica julgando um pouco o outro, né? E, assim, o contexto todo das experiências que ela teve permite que ela veja o mundo diferente de você. Então, por isso que é difícil até você definir o que é felicidade, né? Concordo com você. Né? Às vezes você está imerso num ambiente que te faz acreditar que ter dinheiro ou ter objetos materiais é ser feliz. E talvez seja muita terapia ou muita provocação, que às vezes não tem momento, não tem contexto para sair, quebrar esse elo. E um dos capítulos, o título é How Much is Enough, né? O quanto é suficiente. Gosto disso também, tá? Que é uma reflexão, e ele até comenta isso, né? Acho que é uma reflexão que é interessante se fazer, só que ela é muito difícil de você executar, como a gente falou, né? Você pode botar que você quer chegar a um X de patrimônio, ele fala, quando você chegar em X, a gente sabe que você não vai parar. Perfeito, perfeito. Mas aí, eu vou casar isso com nossas provocações anteriores. Eu penso muito nisso, tá? Quanto que é o necessário? Ou suficiente, a melhor palavra, porque necessário é diferente. Quanto que é o suficiente? Eu tenho um número. Esse número tem uma gordura para um pouco mais, um pouco menos, mas eu sei que, sem estar na parte inferior, cara, eu preciso tomar decisões inteligentes que, conectem um ponto depois do outro para maximizar a probabilidade de chegar lá. Mas não a qualquer custo, né? De novo, naquele ponto dos valores que você coloca e os pilares para sua vida. Dito isso, eu acho que a partir do momento que você atinge esse patamar do, cara, isso é suficiente, acho que aí talvez você possa tomar decisões de uma forma diferente, você possa reponderar pilares de uma forma diferente. Essa é a provocação. O legal dessa provocação é juntar todos esses pontos. Cara, botar em perspectiva, tá, beleza, cheguei no número X. Se eu tava abrindo mão um pouquinho de saúde, família, etc, para chegar aqui, porque eu sei que isso ia fazer muita diferença para minha família e o futuro dela, que eu acho nobre, né, desde que não custe a família nesse meio do caminho. Né? Lindo, mas então volta a dar atenção. E eu concordo. Mais fácil fazer do que falar. Mais fácil falar do que fazer. Ele fala, né, eu sei que você não vai parar quando chegar nesse número X. Mas não precisa parar, até porque eu acho parar ruim. Mas ele fala, mas você tem que recalibrar pelo menos a sua aversão ao risco. Beleza. Né? Tem que controlar o quanto você toma de risco a partir daí. Tá bom, eu acho super válido. Justo. Achei justo, né? Então, acho que se você faz as duas coisas, você recalibra risco, para não botar em risco todo o patrimônio. E 2, você recalibra os pilares, porque parar é usado. Eu acho que parar... Às vezes é até ruim, né? É isso, eu acho que parar é uma loucura. Parar é uma loucura. Eu acho que parar te desidrata intelectualmente e fisicamente e mentalmente mesmo. Eu vou te dar um exemplo que eu vi na pele. Meu avô... tô indo longe, né? Mas eu vou ser sucinto, prometo. Meu avô veio pra cá no pós-guerra. Não vou contar a história dele, isso é um podcast por si só. Mas, cara, história incrível. O cara lutou na guerrilha contra os nazistas na Croácia, Iugoslávia na época. Veio pra cá uma mão na frente e outra atrás. Ficou 5 anos no campo de refugiado na Itália. Veio pra cá no começo dos anos 50, pro Brasil, pro sonho de construir uma vida. Cara, não falava português, não tinha mais mínima ideia. Caiu de paraquedas. Tudo porque um amigo dele conheceu no campo não é de concentração, de refugiados, que era italiano, veio pra cá e falou, cara, tem bastante emprego, cola aí. 3 meses no navio, cola aí. Ele e minha avó, que era enfermeira na guerra, se conheceram na guerra, e vieram pra cá, uma mão na frente e outra atrás, pararam em Santos, né? Atracaram em Santos, veio pra São Paulo, que aparentemente tinha mais oportunidade, e fazendo história curta, junto com outros 2 sócios, fundou uma empresa de tintas, que virou a Souvenir. Caramba. Meu avô vendeu a Souvenir nos anos 70. E nesse processo de vender a Souvenir, ele tinha, por N motivos, né, na época, ele decidiu parar depois de vender a Souvenir. O principal motivo, que eu entendo, é difícil porque eu não estava na cabeça dele, adoraria estar, inclusive. Ninguém é maluco, que eu comentei, né? Não, longe. Inclusive, eu acho que faz muito sentido. O pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. O pai dele, quando ele vendeu a Souvenir, ele tinha 10 anos mais que o pai. Ele achava que ele ia morrer nos próximos 5, 10 anos. Então, ele fez uma conta de,
Se fudeu a vida inteira. Pô, cara, guerra com 17. Ficou na guerra 4 anos, literalmente na lama. Pô, foi parar num campo de refugiados depois, porque ele não queria viver num país socialista, então saiu da Iugoslávia, que era um general que tocava a Iugoslávia até a Guerra dos Balcãs, que era o Tito, que ele adorava, mas ao mesmo tempo ele entendeu em um ano que socialismo não era para ele. Fugiu de barco, mão na frente e atrás, perderam tudo, roubaram tudo no barco. Chegou, o barco com as malas foi um lado, ele foi com o outro, nunca chegaram as malas. Então assim, se fudendo. Cara, a história até chegar na Souvenir foi longa no Brasil, teve 15 anos no meio do caminho de comer muita grama até construir a empresa. E em 15, 20 anos, pô, virou a maior empresa de tintas do Brasil, vendeu para a BASF, que é alemã, ele não amava alemães, compreensivelmente. Ele falou, pô, fui, beleza, a empresa de vocês, partiu, ele eram 3 sócios. E ele fez uma conta, ele falou, pô, eu tenho 5, 10 anos. Aí, patrimonialmente, ele não se planejou, teria sido maravilhoso se tivesse planejado. Incrível, inclusive. E acho que também, em termos de desafio, ele achou que ele tinha feito o suficiente. Nessa ótica de que, pô, talvez eu tenha mais 5, 10 anos. Mas ele viveu até os 85. Então, cara, meu avô foi incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele podia ter sido, assim, para tudo que ele construiu, podia ter sido muito mais para ele mesmo se ele tivesse mantido um pezinho. Agora, ele com certeza tinha suficiente. Se ele tivesse tirado um pouco de risco, que acho que ele não tinha lido o livro ainda. E se replanejado para botar um equilíbrio que não seja zero para o componente de trabalho, e zero assim, eu estou exagerando, ele fez várias coisas, mas nenhuma que teve consistência ou construiu patrimônio. Se tivesse continuado de uma forma diferente, provavelmente acho que ele teria se desafiado mais intelectualmente. Eu não quero isso. Viajei aqui para seu comentário. Não, mas foi super legal, que até fui fazendo um pouco de paralelo com o meu avô, que trabalha até hoje, tem 91 anos. Mas é maravilhoso. E vou almoçar com ele, ele é mais informado e atual do que eu, é incrível. Cara, ele me recomenda livro, fui outra vez na casa dele, me deu um livro de AI. Perfeito. mas é isso. E a diferença entre os dois, meu outro avô teve vários desafios. Tinha esclerose múltipla, uma doença muito dura, mas trabalhou até que a doença não permitia mais. Então ele tinha 78, ele faleceu logo depois, trabalhou até o último dia que ele podia. E aí você via nitidamente que o cérebro, porque o cérebro é um músculo, se você não exercita ele murcha, ponto. Você pode ser o cara mais bombado do planeta, você para de malhar um ano, ferrou, é a mesma coisa com o cérebro. Então você precisa trabalhar esse músculo. Viajei bastante, mas... Não, eu também só fiz pergunta... Mas pô, você tá filosofando nas perguntas, aí fica difícil, entendeu? Porra, o cara, um ano sabático, voltando um mês da África, fazendo só pergunta filosófica, a gente vai dando volta. Não, e essa é assim que é bom, né? Assim é divertido. E a gente comentou um pouquinho dessa questão de se comparar com os outros, né? Assim, o quanto é suficiente, depende também do seu ambiente ali, né? Se você tá super feliz com, sei lá, qualquer coisa material, seu carro, e você começa a trabalhar num dia no escritório, e ter todo mundo com um carro 5 vezes melhor que o seu, você vai começar a fazer esse comparativo de forma natural. Acho que é um pouco do ser humano isso, infelizmente. Mas eu acho que você tem que tentar sair dessa neura. Uma coisa que, obviamente, piora muito essa sua independência é rede social. Tá bom, concordo. Né? E até pela sua experiência de trabalhar com comunicação, né? Você sabe o poder de rede social. Perfeito. Né? E queria que você falasse um pouquinho, até porque você usa... A gente está aqui muito hoje por rede social para eu te acompanhar na África e etc. Então, acho que tem coisas maravilhosas da rede social também. Sim, né? Mas tem o lado negro dela. E tem o lado negativo, obviamente, disso, né? Como é que você pensa um pouco de rede social, seja no profissional quanto no pessoal também? Acho que são 2 redes sociais hoje em dia, né? Você consegue separar esses dois? Cara, vamos lá. Eu acho que assim, até para pegar seus pontos aqui. Primeiro, sobre se comparar. Assim, isso foi algo que talvez 2 pessoas me impactaram muito nisso, né? O Hirai, né, que eu já comentei, né? Founder, gestor da Dália. E é uma filosofia muito japonesa isso, né? Uma cultura que é muito simples, muito minimalista, muito pouco atrelada a valores materiais, muito diferente da americana, que é uma cultura que a gente se espelha mais. O Brasil tem uma cultura que bebe muito da cultura americana de consumismo. E eu não digo consumismo de forma negativa, tá? Mas a cultura americana enaltece o consumismo. O consumo é bom.
Então você consumir e ter algo te faz melhor do que o outro na cultura americana, quando não é verdade. E não é sobre isso. Você pode querer ter algo e tá tudo bem. Mas isso não te faz melhor ou pior do que ninguém. E aí eu lembro um dia que eu tava falando com o Hirai, o dia que o Hirai virou MD da Merrill. Virar MD é tipo, chama Managing Director. É você virar o cara da galáxia, entendeu? O dia que ele virou MD da Merrill, ele comprou um Etios. Que é o Toyota mais simples que tem. Aí, porra, Hirai, um Etios, você não comprou uma BM, né? Hoje, você não podia ter comprado outro carro. Ele falou, sabe o que é, Karel? Vem aqui, ele sentou comigo, botou na conta. Falou, cara, que BM você quer? Aí eu falei, sei lá, né? Eu era moleque, tinha 21. Ele falou, porra, sei lá, compra uma Série 5. Ele falou, vem aqui, ó, tá aqui, ó. Ele precisou, botou na conta, falou, tá aqui, ó, quanto custa o Etios e a Série 5. Olha a diferença, olha o valor disso ao longo do tempo. E, pô, põe quanto vai depreciar e a diferença. Porra, eu tenho R$1 milhão daqui a 5 anos, você tem uma dívida de 300 pau. Realmente. Eu tô exagerando, falo assim, pô, que diferença faz, Gui, um Etios ou uma BM? Isso não quer dizer que tem nada de errado de dirigir uma BM, mas Sim. eu acho que assim, você tem que tirar os gostos porque é algo que pra você seja relevante, e é difícil saber o que é você e o que são os outros. Mas cuidado pra não se perder nisso, né? Porque é um minuto. E aí, levando pra essa pergunta sobre redes sociais, eu acho que tudo que você vê em redes sociais sempre tem que botar 7 filtros. Então, Karel, tá? Eu tento ser original e natural nas redes sociais. Mas é lógico que eu não compartilho a minha vida inteira, porque é impossível. Então, mesmo quem me vê um lado, que é o lado que eu estou querendo compartilhar. Eu tento ser natural nela. Eu conheço muita gente que tenta, mas também eu vejo muita gente que, cara, mostra o lado que é o mundo... Eu vou usar essa palavra, se é cor-de-rosa, se é bolha, se é das mil maravilhas, que você sabe que não é o que está do outro lado quando você conhece a pessoa. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso e lembrar que existem, coisas muito diferentes por trás das câmeras muitas vezes, e 2, às vezes realmente tem outliers que não são comparados com você e tá tudo bem. Entendeu? Senão você fica louco. A sua rede social hoje, eu acho que tem um negócio super legal que ele tenta propagar muito bem, né? É isso. Então, assim, e esse é o intuito dele. E eu acho que faz isso de forma perfeita. E você já teve alguma uma reflexão, uma retribuição, algum comentário negativo Não, olha, assim, vamos lá. do que você faz hoje? Por que eu tenho uma rede social hoje, né? Por que eu tenho um Instagram público, aberto, que eu compartilho coisas que eu acredito que possam ter algum valor, tá? Porque, afinal das contas, assim, por que eu decidi fazer isso um pouco antes de eu sair da XP, que eu dei uma guinada nessa direção? Porque eu tenho essa figura pública desde que eu era estrategista-chefe da XP. E em 2018 a gente montou ela. Foi para a primeira Expert, que eu participei, porque precisava ter... A gente queria montar um research um Insta pro research, não dava para montar um institucional, porque na época tinha que passar por muitas camadas de decisão. Falei, quer saber? Se eu montar na física, né, no meu nome, ninguém vai poder falar que não pode montar. Então montei e foi durante 6 meses o Insta do research. Depois a gente criou o Expert, né, etc. E aí ficou. E aí quando chegou a hora de tomar a decisão, eu falei, pô, eu acho que eu talvez possa compartilhar experiências de vida, coisas que eu leio, coisas que eu gosto, compartilhar linhas de pensamento que eu acho que conversam comigo e que eu acho que podem ajudar outras pessoas a pôr em perspectiva. Muito do que a gente está falando aqui. Então, eu decidi fazer isso no meio do ano passado porque eu achava que se ajudasse alguém, eu já ia ficar feliz. Então, por que eu tô te falando isso? Porque é uma linha que, de certa forma, é muito difícil, é muito criticada. Mesmo assim, né? Mesmo assim, sempre tem algum comentário, sempre tem algum direct, mas eu vou te dizer que, graças a Deus, e de novo, eu transito em territórios que propagam, é o que você falou, assim, propagam, quer compartilhar coisas que é difícil você dizer que não estou tentando ajudar. Então é mais difícil criticar, né? Mas assim, vem alguma coisinha outra de vez em quando. Mas, honestamente, por sorte, nada muito dramático. Porque, vou dar um exemplo, assim, eu já vi uma pessoa que faz esporte pra caramba, super dedicado, e eu sou um grande admirador do esporte de atleta, o que isso traz na vida de uma pessoa, né? E esse cara fazia muito triatlo. E um companheiro de trabalho dele falou assim, pô, também se não ganhar o bônus no final do ano, sei lá o quê, fica fazendo esporte o tempo todo. E aí tá explicado por quê. E o cara é super dedicado ao trabalho, sabe? A vida dele é o trabalho também, etc. Então, assim, isso
é difícil você acha que você está propagando até mesmo a saúde, né? O bem-estar, você está motivando outras pessoas. Você tem esse tipo de... Mas tem, assim, eu talvez entendi seu ponto. E vem, de vez em quando vem e fala, pô, o Karel só quer ser influencer, que não tem nada de errado, by the way. Mas não. Ao contrário, eu consegui encontrar um equilíbrio dentro da minha rede social que eu me planejo, né? E eu tenho uma pessoa que me ajuda e me dá escala para produção. Então, pô, que é uma pessoa que trabalha comigo há 2 anos, que é maravilhoso, e que, pô, a gente foi se conhecendo, se aproximando e permitiu com que ele entenda muito bem minha cabeça e eu entenda muito bem como ele funciona. Então, cara, por áudio, por mensagem, a gente vai construindo e o que a gente fez, a gente se organizou. E aí volta pro seu ponto de um pouquinho melhor todo dia. Uhum. No começo, tomava muito tempo, no meu dia a dia, gerir a minha rede social. Eu aprendi isso com o Primo, por exemplo. O Primo tem uma equipe que ajuda ele. Imagina, a quantidade de pessoas que ele tem em produção de conteúdo. Não existe, não vai acontecer sozinho, né? A vida, assim, os dias de ser um influencer amador ficaram em 2017, 2016. Uhum. Hoje é um business profissional que você tem que ter estrutura, senão não escala, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, às vezes vem e fala, pô, mas você só quer ser influencer, desistiu da vida? Eu falo, não, pelo contrário, assim, eu investi bastante tempo no começo da rede social para criar uma estrutura que me dê escala. Eu invisto tempo meu, sei lá, domingos, noites, revisando conteúdo. Pô, tudo que eu leio, eu mando print pro eu não posso falar o nome dele, mas pro cara que trabalha comigo, fala, pô... Senão a gente já vai bidar ele aqui. Pô, não, vamos bidar na hora, vamos mandar 4 chaves. Não, mas mentira, é porque ele tá muito bem empregado, muito feliz, então não vou compartilhar. Mas, cara, assim, meu ponto eu consegui ganhar escala, que permitiu encaixar uma rotina que hoje, o meu dia a dia, ele vive independente da minha rede social. Então, pô, posta aqui, tá rolando um post. Pô, por quê? Eu reli esse post 2 semanas atrás. Pô, às vezes eu perco uma manhã inteira de domingo ou um dia inteiro e eu reviso um mês adiante. Então, sempre tem 4 semanas adiante. Idealmente, eu não deixo isso pro último domingo do mês. Aí eu não preciso perder o domingo inteiro. Porque em 1 horinha eu reviso 4, 5, 8 posts. E como saem esses posts? Eu compartilho coisas que eu leio, que eu gosto. Pô, estamos gravando esse podcast, que isso é uma coisa legal. Já viram um recortezinho para social ou um textinho para social. E quando essa engrenagem começa a girar, ganha escala. Mas legal. Seu ponto é verídico. Vira e mexe, vem e fala, pô, mas não, cara, calma. Me organizei, funciona. E eu, inclusive, hoje estou muito bem focado em tirar um projetinho do papel e consumindo bastante horas minhas. Mas, graças a Deus, o Insta tá rolando e tem essa escala em paralelo. E esse vai para uma das perguntas aqui, né? Que, bom, acho que você consolidando tanta experiência legal que você teve, profissional, pessoal, fica uma dúvida minha que, bom, quais são seus próximos passos e juntando os próximos passos até com suas prioridades de vida, quando a gente falou de pilares, né, desse equilíbrio, acho que talvez você consiga hoje fazer uma decisão bem embasada. Cara, com certeza, assim, eu vou te dizer, eu vou começar respondendo que eu não posso falar exatamente o que a gente está fazendo, porque ainda não saiu do papel. Imaginei. Mas eu vou te dizer o que eu concluí nesse processo todo, né, de me autoconhecer ou me provocar durante o sabático. Eu voltei dos primeiros 6 meses do sabático, né? De novo, foi África, Ásia, mas eu fiz vários cursos também que me provocaram, comentei alguns deles aqui. E eu voltei e falei, pô, beleza, eu quero encontrar o seguinte. Primeiro, pessoas com quem eu possa me juntar, e aí, assim, pode ser em algo na linha de empreender ou pode ser numa empresa, né? Eu não sabia disso naquele momento. Me juntar a um projeto ou pessoas que eu admire, que me inspirem, que me provoquem a ser melhor, evoluir, e que eu queira estar junto. Primeiro ponto. Segundo, numa cultura, porque às vezes tem pessoas da NASA, mas fala, pô, tá na cultura errada. Seja por eles ou pelo ambiente no qual eles estão inseridos. Eu falo, pô, numa cultura na qual eu me identifique e que promova valores que tem a ver comigo. E é fácil saber quais são os valores, é só ler meu Instagram. Né? Fica a dica, cara, é o underline Luketic. Tô brincando. E terceiro, não menos importante, num projeto que intelectualmente, mas também em termos de escopo, impacto, amplitude, seja desafiador. Então eu voltei com essa cabeça. Falei, cara, é isso, eu quero encontrar pessoas da NASA com quem eu quero estar do lado, uma cultura que eu consiga ou criar ou me inserir e que eu me sinta parte dessa cultura e eu gosto de promovê-la, porque é muito importante, com um desafio que pra mim seja o que todos os dias eu acorde com a cabecinha e falo, caralho, né? Precisamos resolver esse pepino, que eu gosto. E estamos começando a juntar esses pontos.
Então é isso que eu vou te responder por aqui. Legal, legal. Já deixou a sementinha, todo mundo curioso. É isso. E vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho feito sempre no final dos bate-papos, que também é filosófica, então a gente tá indo bem pra esse caminho. Tá leve. A galera que foi, caralho. Era 9 da noite. Que é, como você gostaria de ser lembrado? Puta merda, essa aqui filosófica se foi longe. Não, mas eu vou te responder isso de uma forma, sei lá, de bate-pronto, mas talvez da forma mais honesta que eu consigo. Eu acho que assim, eu gosto de promover o impacto positivo no ambiente no qual eu estou inserido. E eu tento deixar essa marca. O que não quer dizer que dá para fazer isso sempre, o que não quer dizer que você não tem momentos duros ou tome decisões difíceis. Mas eu gosto de ajudar as pessoas a evoluírem em diferentes aspectos. Então, eu tento... Isso, de novo, conecta até com o meu Instagram. Uhum. E eu tento fazer isso na minha dinâmica de trabalho, eu tento fazer isso com meus amigos, com minha família. De, o que eu puder fazer para ajudar a pessoa, a empresa, o ambiente do qual eu evoluir, eu vou fazer. Inclusive, eu tenho tentado limites para que isso não impacte, né, aqueles meus pilares. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, coisas grandiosas você não vai ficar. Não é isso. E eu vou voltar pro exemplo que eu te dei do meu avô. Ninguém nunca vai saber que meu avô fez a Souvenir. Acabou, essa história morre comigo. Uhum. Aí, com quem te agora... Não, mas o ponto é o seguinte, é irrelevante na história dele. O que é relevante é que ele foi um puta avô. Então, entendeu? Que ele foi um puta avô, um puta pai. É lógico que ele construiu uma puta história, deixou um puta legado em termos da indústria que ele construiu e o quanto isso gerou de disrupção e inovação na época, tá? Mas eu acho que, assim, isso é bom para pôr em perspectiva. Eu quero deixar impacto em todos esses territórios de uma forma positiva, que ajude a construir coisas diferentes, provocar pessoas a irem em caminhos diferentes e ajudando dentro da forma que eu puder. Não respondi nada aqui, ensabonetei tudo. Mas eu queria responder uma pergunta difícil sem preparar. É tudo na raça aqui, então, pô. Não, mas acho que tem uma questão interessante, porque você, obviamente, né, o Thiago Reis respondeu para ser lembrado como um cara que fez o bem, como um cara bom que fez e faz o bem. E essa resposta, né, como você deu também de causar impacto, ele pode ser: eu quero causar um impacto na minha família. É isso. Tá ótimo. E eu quero causar impacto no mundo. É isso. Né? Assim, e nos microcosmos, porque... desculpa, eu te interrompi até, mas porque se você viaja nisso, impacto só serve se você impactou 1 milhão de pessoas? Não. Pô, se você impactou uma pessoa, cara, você fez diferença. E de novo, eu vou trazer pro Insta aqui só porque o exemplo é bom. Cara, às vezes eu escrevo um post, compartilho algo e, pô, vem uma pessoa. Não, todos os posts, tá? Tem alguém que manda um direct, pelo menos uma pessoa. Assim, cara, precisava ouvir isso hoje. Obrigado, tava num momento difícil. E isso aqui, pra mim, me reenergiza, me alimenta. É lógico que não dá pra ver só disso. Uhum. Eu tenho certeza. Pô, tive que tomar muita decisão difícil na vida. Pô, nem sempre acertei na forma como eu tentei gerir pessoas em times. Pô, errei. Faz parte. Mas, assim, na média, eu quero trabalhar pra ter mais impacto nos diferentes ambientes em micro e macrocosmos. Se isso der certo, como? Não sei. A gente vai um pontinho de cada vez. Mas você tá fazendo isso, obviamente, também por você, né? Então é um ciclo que vai se realimentando. Concordo. E que vai realimentando, obviamente, e propagando bem. Então, acho que esse é o caminho mesmo. E vou acabar por filosofia hoje aqui. E que a gente marque em um barzinho depois pra gente continuar o bate-papo. É um prazer enorme. Mas, de novo, acho que esse convite aqui foi 100% genuíno, né? Eu te sigo e foi a linha que eu gostaria de bater papo mesmo. Sair um pouquinho do quantitativo e ir pro... Né? De novo, por trás de toda forma tem um humano, tem uma pessoa ali, tem né, o que a gente obviamente quer fazer, o bem ali, sair do... Quero entregar 150% do CDI? Não, pô, eu quero... Né, fazer com que os nossos clientes consigam pagar a escola dos filhos, que esses filhos virem grandes pessoas e profissionais e que a gente tenha um futuro mais decente. A certeza de que a gente participou disso também. Então, acho que essa conversa vai muito em linha com esse propósito aqui. Que bom. Fico muito feliz. Karel, obrigado. Espetacular. Eu que agradeço demais o convite. Obrigado, pessoal, que assistiu, ouviu a gente. E o time de produção também maravilhoso aqui, fazendo tudo acontecer. Obrigado e até a próxima. Tamo junto, abração. Valeu.